Sabias que os grandes líderes começaram a perder poder quando começaram a querer seguir os passos errados e começaram a tomar decisões e a reagir emocionalmente nos piores momentos possíveis? Olá, o meu nome é Bernardo Carreiro e seja bem-vindo a este que é o 11º vídeo a analisar o livro As 48 Leis do Poder. Hoje vamos falar de 4 princípios que te vão mostrar como ganhares mais respeito, como evitares armadilhas emocionais, como conseguires evitar e controlar conflitos e como agires com estratégia sem que tenhas de reagir. Fica comigo até ao fim, pois eu vou-te mostrar como é que estes 4 princípios se traduzem em estratégias que podes aplicar no teu dia-a-dia e a partir de hoje, com exemplos históricos que aconteceram no passado com verdadeiros líderes mundiais e também com exemplos práticos aplicados ao nosso dia-a-dia para que consigas aplicar e perceber de forma prática. Se és novo por aqui, não te esqueças de subscrever o canal, ativar o sininho das notificações e deixares o teu like. É bastante importante para que o YouTube perceba que tu gostas deste tipo de conteúdo e que te recomende os vídeos todos para não perderes qualquer um dos princípios deste livro, mas também que possas assistir e ser recomendado para outros livros que te vão fazer evoluir. Não te esqueças, tens o link na descrição com a playlist, onde estão os outros 10 vídeos anteriores para que consigas perceber e aprender melhor todo o conteúdo deste livro. Lei número 41. Evita seguir os passos de um grande homem. Quando tentas seguir todo o caminho de uma pessoa bastante marcante, vais ficar a viver na sombra dessa pessoa e para te destacares dela terás de trabalhar o dobro. O poder está em traçares o teu próprio caminho, sem quereres repetir o caminho que a outra pessoa fez. Por isso, deves olhar para ti, construir o teu próprio nome e identidade, mudando o caminho que percorres. E assim não ficares atrelado a alguém que, apesar de ires herdar todo o sucesso que essa pessoa teve, vais também herdar todos os erros que ela cometeu e vais ficar associado a esses erros e terás de trabalhar o dobro para os corrigir e na verdade são erros que não foste tu que cometeste e que não fazem parte de ti. O sucessor de Alexandre o Grande nunca conseguiu manter o império tão gigantesco como este o deixou. Alexandre o Grande deixou uma marca tão firme e tão forte em todo o seu reinado que todas as estratégias para o imitar ou até mesmo para seguir os seus passos saíam furados. Até mesmo os grandes generais e mais sábios de todo o Império acabavam por se perder em comparações e nunca conseguiam alcançar o poder que este teve no seu auge do seu reinado. Imagina agora entrares numa empresa para o lugar de uma pessoa que era bastante amada e acarinhada por todos na empresa. Se tentares seguir o caminho que essa pessoa fez, tu apenas vais ser visto como uma cópia e como só mais um na empresa que tentou ocupar o lugar de outra pessoa. Enquanto que, se fores autêntico, criares a tua própria imagem e devido às tuas características pessoais e ao teu carisma, poderás ser lembrado com muito mais carinho do que o teu antecessor, pois as tuas conquistas e o teu trabalho vão falar por si só. Vais ter um caminho completamente independente e não serás apenas mais um, mas sim serás a pessoa e o trabalhador que será reconhecido por todos. A conclusão que eu quero que retires desta lei é que sim, tens que aprender com quem era melhor do que tu, mas não te podes perder na sombra dessa pessoa. Tens que criar a tua própria luz e construir o teu próprio caminho de forma singular. O teu poder irá depender da forma como consegues preencher os espaços vazios que existem, sem deixar que o passado e a sombra das outras pessoas te influenciem nesse preenchimento. A tua verdadeira força irá estar na forma como tu te caracterizas, com a tua identidade, o teu nome, as tuas características de forma única e assim conseguires construir
uma nova ordem e teres o poder para ti próprio. Lei número 42. Bate no pastor e as ovelhas irão se dispersar. Todos os grupos têm um líder e se queres alterar a dinâmica de um grupo, tens que identificar quem realmente dita o rumo. Ao atacares exatamente nos pensamentos desse grupo, não podes deixar que o líder continue a influenciá-lo, pois se o deixares, este acabará por continuar a exercer o seu poder em relação ao grupo e todo este irá sucumbir à sua influência e tu acabarás por te tornar completamente irrelevante e não conseguires construir a influência que tanto queres. Oliver Cromwell sabia que durante a Guerra Civil Inglesa não lhe valia a pena estar a derrotar pequenos grupos armados, mas sim que tinha que eliminar a liderança de uma vez por todas do seu adversário, e foi isso que ele fez. Ao eliminar a liderança do seu adversário, os pequenos grupos armados sem um pastor para guiar e orientar quais é que eram os passos a tomar, estes rapidamente perderam força e sem qualquer tipo de orientação, Oliver Cromwell conseguiu conquistar a vitória nessa guerra civil e assim governar a Inglaterra durante alguns anos. Se por acaso fores um líder de uma equipa de trabalho, tens que perceber que basta apenas um colaborador teu ser mal intencionado ou até mesmo tóxico para poder fazer com que 10 ou 15 pessoas se tornem numa fonte de problemas à tua liderança. Por isso, em vez de estares a corrigir essas 10 ou 15 pessoas, deves focar-te na pessoa que está a influenciar todo o grupo à sua volta. E ao eliminares essa pessoa e ao retirá-las completamente do jogo sem que esta possa ter oportunidade sequer de se levantar, irás fazer com que todo o grupo à volta acabe por voltar a encarreirar-se no caminho correto e assim deixares de ter essa toxicidade na tua equipa e ficares com o problema resolvido de uma vez por todas. O foco desta lei está em resolveres os problemas na sua raiz e não te focares em sintomas e apenas atenuares todos os problemas. Se te queres tornar uma pessoa poderosa, tens que perceber que o teu tempo é valioso e tens que te focar no elemento-chave que altera toda a dinâmica de um grupo. Ao conseguires identificar esse elemento-chave, deves completamente isolá-lo de todo o grupo e verás que toda a dinâmica que antes era tóxica acabará por resolver grande parte dos seus problemas. E o grande insight é que o isolamento, na maioria das vezes, é a melhor solução a aplicares, pois este funciona como uma destruição, mas acaba por ser silenciosa e assim não dás assim grandes alaridos para resolveres os problemas e não criarás conflitos com outro tipo de pessoas sem ser as pessoas-chave que alteravam todo o sistema do grupo. Lei número 43. Trabalha com o coração e com a mente das pessoas. Fazeres com que alguém seja forçado a fazer algo acaba por criar uma resistência natural. Ao passo que se influenciares a pessoa a fazer o que tu queres, esta irá realmente desejar o que tu queres conquistar e também irá desenvolver o sentimento de lealdade por ti. Para que comeces a criar esse desejo nas outras pessoas, é importante que as faças vir até ti sem que as tenhas de esforçar a alguma coisa, mas que estas venham de livre vontade. Depois, podes começar a jogar com os seus sentimentos e aí sim começares a romper todas as resistências que possam existir. O presidente Abraham Lincoln era um mestre na empatia estratégica. Muitas vezes, em vez de humilhar os seus adversários, ele preferia tentar compreendê-los e tentar compreender as suas motivações. E com esta estratégia, deixar de ter adversários, ou seja, transformar adversários em aliados poderosíssimos e também bastante duradouros
para as suas conquistas. Hoje em dia, imaginemos que tens um projeto e ao forçares alguém a fazer as coisas como tu queres e à tua maneira, a única coisa que vais conquistar é a oposição dessa pessoa. Mas se essa pessoa se sentir ouvida, valorizada, sentir que a sua opinião realmente conta, vais criar nela um grande aliado e fazer com que, com as suas opiniões e as tuas em conjunto, possam ambos crescer mais e mais rápido em conjunto. O poder mais duradouro está na empatia e a chave da persuasão para poderes aplicar essa empatia passa por uma sedução dupla. Primeiro, começas a trabalhar as emoções primárias como o amor e o ódio e depois consegues jogar com as suas fraquezas intelectuais. Caso não tenhas qualquer interesse para as pessoas, irás fazer com que elas acabem por desenvolver mais facilmente uma hostilidade por ti do que se tiveres algo para oferecer. Mas o ponto-chave aqui é, ao trabalhares com a mente das pessoas, irás criar empatia e ao trabalhares com o seu coração, irás desenvolver uma maior lealdade dela. Lei número 44. Desarma e irrita com o efeito espelho. O efeito espelho é a arte de refletires todos os comportamentos do teu opositor. Caso alguém e compreendas que alguém te queira manipular, tu simplesmente respondes repetindo o seu comportamento. Isso não só irá desarmar, como também irá frustrar o teu agressor, pois ele sentir-se-á completamente ridículo e humilhado. Durante uma reunião bastante delicada, um dos participantes começou a tentar provocar o líder de equipa com insinuações e comentários sarcásticos. Este o que fez foi manter-se calmo e responder de forma ponderada e cordial. Com este comportamento, o que o líder conseguiu fazer foi completamente desarmar o provocador e virar completamente o jogo ao contrário. O provocador acabou por perceber que não estava a conseguir irritar ou até ter mesmo uma reação mais efusiva do líder e com isso a única coisa que conseguiu foi fazer com que a reunião mudasse completamente toda a sua lógica. Em vez de o líder ser exposto, que era o objetivo do provocador, não. Ele reforçou a sua liderança para o grupo e o sentimento de lealdade do grupo para com o seu líder ficou muito mais forte. Quando alguém te falar de forma agressiva, tu irás refletir o seu comportamento e falar de forma calma e formal, e assim irás completamente desarmar a outra pessoa. Caso alguém te tente manipular, o que tu vais fazer é falar de forma cordial e não deixares que a outra pessoa ganhe o jogo emocional e assim seres tu a vencer esse jogo. Nada irá irritar mais a pessoa que te quer controlar do que a tua calma, mas tens que entender que esta lei e este efeito espelho têm bastantes recifes onde tu podes escorregar e cair por completo com esta estratégia. Não podes deixar que as tuas emoções te manipulem e que assim acabes por refletir uma coisa que tu não és. Tens que perceber que quando estás a refletir uma situação, tu não tens controle ou tens muito pouco controle sobre essa reflexão e sobre também as lembranças que ela te pode trazer para a tua mente. E por isso, deves de usar o espelho para te poderes controlar nas situações mais tensas. As leis de hoje mostram que não tens que dominar os outros, mas sim o poder está em dominar-te a ti próprio. Deves criar o teu caminho, conseguires entender quem influencia mais o teu ambiente, conseguires conquistar pelo coração e pela mente e também responder com inteligência emocional. Estes foram os 4 princípios que eu te quis apresentar neste vídeo. Se quiseres aprofundá-los mais, tens
o segundo link na descrição, onde vais diretamente para o meu site e encontras o resumo deste livro. Não precisas estar a ler as 500 páginas que este livro tem, mas podes sim ler o resumo e ficares com o conteúdo completo sem teres que passar pelas intermináveis histórias que este livro tem. O resumo vai diretamente ao ponto e vais aprender tudo o que precisas saber sobre as 48 leis do poder. No meu site irás encontrar ainda o link, cerca de 3 links, para comprares o livro físico se depois de leres o resumo quiseres aprofundar e ficares com ainda mais interesse e realmente quiseres comprar o livro. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações para não perderes vídeo nenhum. É bastante importante que faças estes 3 passinhos rápidos e simples que não te custam nada para que o YouTube te possa enviar mais conteúdo deste e para que tenhas sempre uma notificação quando sair um vídeo novo que irá complementar não só este vídeo como todos os outros anteriores. Tens o link na descrição para teres acesso à playlist e conseguires rever todos os princípios que este livro nos traz. Não te esqueças de comentar qual é que foi a lei que mais te impactou e que resultados é que te trouxeram aplicar algumas leis que falámos anteriormente. Fica bem, até ao próximo vídeo e um forte abraço.